segundo livro do Novo Testamento, quem é? São Marcos. Bem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês têm que aprender esse alfabeto. É o mais fácil que tem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, está em Marcos, capítulo 5, versículos 1 até 20. E depois nós vamos em João 13. Nós vamos falar de dois tipos de investidas satânicas, né? Uma manifestada e outra sem manifestação. E nós vamos falar sobre isso esta noite. Amém? Prestem bastante atenção. Nós vamos tratar hoje de batalhas espirituais. Quando eu falei batalhas espirituais, porque elas se diferem e elas se multiplicam. Nós vamos tratar do primeiro, em nome de Jesus, que é com uma legião de demônios, e no outro, só com um tipo de demônio e não manifesto. Nós vamos falar hoje sobre as investidas do diabo manifestas e não manifestas, em nome de Jesus. Amém? Diga a um desses porteiros aí para ficar dois cá dentro, ficar só um lá fora, que daqui eu estou vendo eles batendo um papinho, isso me incomoda. Vai onde você lá, manda dois entrar e ficar só um lá. Manda dois entrar e ficar só um lá. Depois sai. Amém? Quem não tem Bíblia aí, nosso irmão, cadê Juan? Eu vi Juan aí. Está ali orando? Então vai, toma esse trabalho de Juan aí e põe lá a Bíblia para que as pessoas que estão nos visitando não tenham. Amém? Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho e louvado seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Igreja, manifestações demoníacas, como eu falei, elas se diferem. E nós temos que entender isso para que nós não caiamos nas astutas ciladas do diabo. Há um gênero argumentativo predominante acerca dos manifestos. O que é manifesto? Manifesto é algo que se manifesta. A palavra está dizendo, se manifesta. E eles se diferem e se dividem em gêneros diferentes. O primeiro dele é o manifesto cultural. Nós temos manifestos culturais, como o pau-brasil, como a situação daquela americana que defendia a fauna e a flora. Eram manifestos culturais, voltados à manifestação cultural, a ponto de que ela foi morta defendendo a fauna e a flora, ou seja, a Amazônia. Temos também o manifesto político, que é o proclamar dos políticos para atrair a atenção do povo. Temos esse tipo de manifesto. Temos também o manifesto, louvado seja Deus, social, que difere-se em movimentos artísticos. E também esses manifestos que nós vemos quando a pessoa matar uma outra pessoa e toca-se fogo na rua e faz aquele negócio todo. São manifestos sociais para trazer em evidência algumas coisas que quer chamar a atenção também de outra pessoa. E há o mais importante entre os manifestos, como eu disse, não brinque, mas você pode estar manifestado com o diabo aí, e não é esse que nós vamos tratar agora, mas é do outro que nós vamos ler daqui a pouco. E um manifesto religioso, que é na área espiritual. E nós vamos tratar desse manifesto hoje, em cima desse livro, em Genezaré ou em Gadara, na terra do Genezareno ou do Gadareno, que é o mesmo local. Amém? Capítulo 5, versículo 1 do livro de Marcos. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque, abre aspas, ou abre parêntese, perdão, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo, fecha parêntese. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Abre parêntese, era quase 2000, fecha parêntese. E afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram trêmulo ou temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, ou que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e anunciou, e ao anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos tratar de manifestações espirituais, das quais são vistas através dos nossos olhos. Quem está comigo aqui há muito tempo viu quantas castras de demônios e quantos demônios imundos nós expulsamos durante a nossa trajetória naquela igreja. Eu estava aqui fazendo um estudo sobre esse livro e o outro que nós vamos ler, capítulo 13 de João. Vamos falar de Judas, o Gadareno e Judas. E hoje nós não vimos tanta manifestação assim dentro das igrejas como uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, antes da pandemia, bem tempos. Porque eu venho pensando comigo mesmo, e Deus trazendo à minha memória, que o diabo ele está cada dia mais tendo uma projeção intelectual extrema. Porque quando o diabo se manifesta dentro da casa de Deus, a grande probabilidade, tinha que ser 100%, mas em alguns casos não, ele é expulso do corpo qual ele está habitando. Mas se ele ficar oculto, ninguém pode expulsar ele, a não ser o próprio Deus Todo-Poderoso. E quando ele entra nessas igrejas, infelizmente, as pessoas hoje estão vendendo Jesus como um produto barato. Aonde tem uma igreja, não vou falar o nome, aonde trabalha muito com essas práticas, aonde foi cogitada que algumas delas eram compradas, forjadas, não me interessa, mas serviu-se como um produto, Jesus como um produto de negociação, porque nenhum demônio ele pode ser expulso a não ser pelo nome de Jesus. Então as pessoas estão usando o nome de Jesus como um produto como uma moeda, para estarem enriquecendo ilicitamente, e muitas pessoas sendo enganadas. Fato é, o diabo existe, e o diabo se manifesta, e o diabo também não se manifesta, e nós vamos ver e entender porque o diabo muitas vezes ele não se manifesta. E nós vamos ler texto por texto, versículos por versículo, para entendermos um pouco sobre o diabo e a sua manifestação.
o diabo e a sua robustez em se manifestar, ranger os dentes, né? Gritar, se jogar no chão, tem que tentar rasgar a roupa. Uma vez eu fui na casa de uma cidadona, não vou citar nome, claro que não, que ela estava com uma criança de colo. Eu acho que a criança tinha entre 1 e 2 anos de idade, e nós fomos para casa fazer visita, como eu fazia, que era costumeiro meu. E essa cidadona pegou a criança dela que estava no colo e jogou na parede, com toda a fúria. Para minha sorte, a graça de Deus é sobre minha vida, porque, pasme, até isso eu poderia responder um processo, se aquele menino morre como homicida culposo, não doloso, culposo sem intenção de matar, porque estava fazendo uma prática espiritual. E quando a perícia chegasse, ia perguntar o que aconteceu, e quando dissesse que foi um pastor, era um prato cheio. Não, um pastor que estava lá e a mãe cheia de demônio matou o menino. Quem é o culpado? O pastor. Só que Deus é tão bom que tinha uma mulher gordona, gigante, estava comigo fazendo visita. Quando ela jogou, caiu bem na gordura dessa mulher. E a mulher se bateu na parede. E louvado seja o nome do Senhor. São diabos manifestados. Esses diabos que se manifestam, eles não nos traz perigo nenhum. Porque todas as vezes que eles se manifestam, tendo um homem ou a mulher de Deus no local, como eu disse, há grandes probabilidade de eles serem expulsos. Por isso que eu disse que o diabo agora, ele está trabalhando mais ocultamente, porque ele ganha mais almas para as profundezas do inferno. E quais são as manifestações satânicas, demoníacas, além dessas, de eles bota a mão para trás, usar drogas? O homossexualismo é uma manifestação satânica, o lesbianismo é uma manifestação satânica, a fofoca, contenda é uma manifestação satânica, os motins, a intriga são manifestações satânicas, das quais o diabo trabalha na vida dessas pessoas para tirar a paz e o sossego de outras pessoas e também tirar a vida delas ou a vida da própria ou de seus parentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso não vai acontecer, porque aonde tem homens e mulheres de Deus, o diabo, ele já perdeu a batalha, em nome de Jesus. Amém? Judas ou o Gadareno, é o tema desta pregação hoje. Amém? Aí no versículo 1 até o 5, nós vamos falar sobre justamente o diabo que se manifesta, o diabo que cirandeia nos lugares onde ele acha oportunidade para fazer. E esse rapaz, a Bíblia não relata, mas havia muitos anos que ele era acometido dessa investida demoníaca, e os atos que ele fazia era algo tenebroso, era algo terrível. E diz assim, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Para um pouquinho aí, onde é que ele morava? Onde é que ele dormia? No cemitério. O que era sepulcro na época? Era uma gruta, onde tinha uma pedra, onde punha ali o defunto, punha um lenço, embalsamava ele, e depois revolvia a pedra para frente, e o morto ficava ali até que ele virasse ossos. Ou seja, aquele homem não dormia num cemitério, se nós chamássemos cemitério hoje. Ele dormia em cima de uma tumba, em cima de um exemplo, de uma gruta daquela como está vazia, né, nas lápides, não sei como é que chama aquilo ali, aonde os mortos ficam. Ele entrava ali e dormia. Era o lugar onde ele se sentia bem, aonde ele estava se sentindo bem. Ou seja, a legião de demônio que estava com ele só se sentia bem dentro do cemitério, e não obstante a isso, dentro da gruta aonde punha os caixões. Ou seja, ficava ali de noite. Quando era de dia, e nós vamos ver, aquele homem saía rosnando no meio da cidade, gritando e pegando pedra, e batia pedra na cabeça, e se feria com pedra, batia em todos os lugares, a ponto de que em alguns dos momentos os familiares e amigos pegavam correntes e amarravam aquele homem para conter o ímpeto de Satanás. Mas não era suficiente, porque no corpo daquele homem estava quase 2000
demônios. Não brinque com Satanás. Satanás, ele rouba, mata e destrói ou mata. Satanás, ele não brinca com almas, ele não brinca com o ser humano. Ou seja, quando ele via-se que estava no momento da sua calmaria, não era porque Satanás ficava cansado, mas provavelmente porque a matéria daquele homem, ela não ia aguentar ficar o dia e a noite andando. Mas em um dado momento ele ia e descansava o corpo daquele homem, e o diabo ali só esperando ele se levantar, ele acordar para agir de novo. Vocês brincam com o demônio? Eu tenho uma conhecida minha, tenho ela, filho dela hoje foi até menino novo, primo de consideração em 3º grau. Ele está com tumor no cérebro, foi ser internado hoje. Alex, o nome dele. E novo, se muito ele tiver, tem 30 e poucos anos, é mais novo do que eu. A mãe dele, ela era cometida, ou ela se manifestava nessa época de setembro, vocês que têm bebês, de crispina. Em Israel é conhecido como, biblicamente, como o deus das travessuras, Moloque, que também tem uma identidade de Cosme e Damião. Esta mulher, pasmem, essa mulher era uma mulher da idade da pastora, da idade de Shirley, da minha idade. Essa mulher, quando chegava nessa época, André, essa mulher virava uma criança. Eu, como criança, pré-adolescente, eu me acabava de dar risada. Ela chupava bico, chupava dedo, engateava e falava literalmente igual a um bebê. Brincava de tudo quanto era coisa. Eu risada, não sabia o que era. Eu era jovem, era criança. E todo mundo se aglomerava na casa dessa mulher. E tome-lhe queimado, tome-lhe caruru, tome-lhe vatapá, tome-lhe vera, tome-lhe São Cosme e Damião. E ela se manifestava ali, incorporava aquele personagem e subia nas paredes e corria e brincava, quebrava as cadeiras e queria brincar de bola. Meu amado, era algo surpreendente. Porque se hoje eu estou lá, se eu estivesse lá hoje, eu ia botar a mão na cabeça dela na hora. Mas era algo que nós tínhamos como uma alegria. E aí sentava eu, um bocado de menino, uma panelona cheia de caruru, todo mundo, 7 meninos, porque o diabo, ele sempre é um imitador de Deus. Você já percebeu que Deus tem algo secreto com o número 7? Em 6 dias ele fez o mundo, em 7 ele descansou. Mandou Josué dar quantas voltas? 6 voltas no muro de Jericó, mas na 7ª volta ele derrubou aqueles muros. Aí Satanás pega 7 crianças e faz com que alimente supostamente Moloque, que é São Cosme e o tal do São Damião. Um é safado e o outro é ladrão. No versículo de número 4, para concluirmos o 3, perdão, o qual tinha a sua morada, ele morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, como eu falei há poucos instantes, podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ele ficava enfurecido, e quando prendia ele com cadeado e corrente, grilhões e cadeias, aí que ele ficava mais enfurecido ainda, e vinha a força dos 7 mares para arrancar aqueles agrilhões, e ele saía correndo, muitas vezes nu, pelo meio da rua, como eu falei, pegando pedras, batendo sobre ele mesmo, e louvado seja Deus, se jogava pelo chão. E quem sabe, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, se ele não lançava pedra também em outras pessoas, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Satanás, igreja, pasme, mas ele teme ao Senhor. Deus não precisou entrar em guerra espiritual com o diabo. Quando o diabo se rebelou contra Deus nas hostas celestiais, Deus não precisou. Deus só com uma palavra disse: Satanás, sai daqui agora. Eu imagino que a única frase que Satanás usou, que ele não ia confrontar a Deus, que ele sabe que ele não é maluco, deve ter dito assim: vocês, 1/13ª parte, vocês que eu iludi, desçam comigo. Porque olha o que diz o versículo 6 a 8.
Se você tem um Cristo na sua vida, o diabo não é mais poderoso do que você. O diabo não tem você sobre os domínios dele, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aonde você põe a planta do pé. Se o lugar é abençoado, porque a maldição ela cai fora, porque não suporta a presença do Senhor. E quando Jesus chegou, e quando Jesus viu, ao longe correu e o adorou. O diabo, ou seja, se prostrou diante de Jesus, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Deus, não só ontem como hoje e sempre. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Por que ele falou isso? Porque quando Jesus desceu do barco, que viu aquele homem vir em direção a ele, com aquelas manifestações satânicas, Jesus disse: ei, sai dele agora! Ele teve que ir se rastejando aos pés de Jesus e disse: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, e por que nos tormentas? É porque Deus não aguenta ver uma alma sedenta, Deus não aguenta ver um ser humano escravizado pelas drogas, pelos vícios da vida, pelo homossexualismo, pela prática pecaminosa. Deus ele não aguenta ver. E quando Jesus chega, todo mal tem que cair por terra e o nome dele tem que ser glorificado. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Por quê? Lhe dizia, quem dizia? Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E ele logo saiu, porque aonde Jesus está, o milagre acontece. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida social, aonde Jesus está, o milagre tem que acontecer. O que está no mundo, nunca, olhe para cá, nunca. O que está no mundo, nós que já estamos em Cristo Jesus, o que está no mundo nunca é maior do que o que está dentro de mim e dentro de você. Porque aquilo que está dentro de mim e de você, ele vence qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de obstáculo. Mas para isso, você tem que crer. Para de ficar abrindo a boca e dando legalidade a Satanás, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz, que ela faz. Porque eu gosto de usar esse exemplo. Quando Davi perguntou aos seus irmãos: como é que está a guerra? Vai tudo bem? Mentira. Estava sendo confrontado por Golias 2 vezes ou 3 vezes ao dia, 2 vezes de manhã e de tarde, durante 40 dias. E o diabo lá afrontando. Por quê? Eles estavam com medo. Saul e a corja dele, tudo com medo de Golias. E quando ele chega, diz: manda ele vir para mim, porque o que está em mim é mais forte do que toda a grandeza desse gigante. Esse gigante vai se tornar anátema quando eu me encontrar com ele. E no versículo 9, vamos ver? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque nós somos. Você já viu Jesus em outra situação, em expulsar demônio e perguntar qual é o nome? Por quê? Ele perguntou nesse fatídico dia qual era o nome, para mostrar a quem estava ali, ao saber os discípulos e os que estavam ali acompanhando, que tem certas castras de demônio que só podem ser expulsas com muitos jejuns e orações. Não vai querer meter a mão em Satanás, meter a mãozinha lá e sai daqui, diabo, com a sua vida toda desconcertada, não, que você vai pagar mico. Principalmente se for legião. Se for uma legião de demônio, meu amigo, não vai tirar uma de gaiato não, que você vai quebrar a cara. Satanás perdeu o resplendor e a formosura, mas ainda tem poder. Tanto ele tem poder que nós estamos vendo o país que nós estamos vivendo. O que o diabo está fazendo com a juventude, com as crianças, com as mulheres e com a política do nosso país.
Versículos de número 10 e 13 para ganharmos tempo. Ele quer sempre se apossar de alguma coisa. O diabo, quando fica sem uma matéria física, ele fica enfraquecido. Por isso que quando ele é expulso dali, ele não é tolo. Porque ele não pediu a Jesus para irem no corpo do pastor dos gados, sei lá, o que estava levando a manada? Porque ele não pediu para entrar em um dos discípulos ou as pessoas que estavam olhando? Porque ele sabia que Jesus não ia dar a oportunidade de ele entrar na vida de um ser humano para humilhar, para castigar e menosprezar outra vez. Por isso que ele sabia, ele já conhece Jesus. Ele faz com que nós entremos naquele porco. O lugar de Satanás é no chiqueiro. O lugar do diabo é no chiqueiro. Aí, propositalmente, imagino, pela vontade de Jesus, vem quase 2.000 porcos. Olha a força que tinha aqueles demônios. E vocês ficam brincando com o diabo, fica dando legalidade a Satanás. Assim que a legião de demônios se apossou de cada um daqueles porcos, eram quase 2.000 porcos. Todos eles se precipitaram num precipício. Não suportaram a força daquele diabo. Isso é uma força maligna, meu amigo, que te prende, que te oprime, que te humilha. Eu me lembro quando eu bebia, era humilhado. E eu bebia todos os dias. Quando eu estava com dinheiro era amigo, mas quando eu estava sem dinheiro, os caras me davam as costas. Na minha época, louvado seja o nome do Senhor, que eu só era escravo disso e do cigarro. E eu disse: eu não fumo mais, porque eu tenho personalidade. Quem me dá personalidade é Cristo. Fumei, disse, quando eu disse: a partir de hoje eu não fumo mais. É um vício desgraçado o cigarro. Quem fumou aí sabe. Não é fácil, você tem que ter personalidade cristã, personalidade do alto. E no dia também que eu disse, eu bebia todos os dias. E se você for homem ou mulher de Deus, nada te prende, nada te oprime, principalmente coisas químicas, porque o Espírito que há em mim é mais forte e poderoso do que qualquer química, do que qualquer manifestação satânica. Porque antes que isso fosse criado, Ele já era Deus. Então, quando eu disse assim, a partir de hoje eu não bebo mais, se fazem 20 anos, eu não quero mais isso na minha vida. Uma vez eu vi uma filmagem de eu bebendo, eu digo: meu Deus, é assim que eu fico bebendo, né? No Dia dos Pais, nunca me esqueço, um rapaz com uma câmera profissional, ele trabalhava nessa área, não sei nem se ele está vivo, e ele filmando todas as nossas saídas. Deus era tão misericordioso comigo, que eu já tive carros, né, antes, e eu saía com o carro, a gente filmando dentro do carro. E quantas bobagens e quantos livramentos Deus me deu. Imagine que eu filmei só aquele dia. Imagine toda a minha adolescência, toda a minha juventude, até chegar na fase adulta. Mas eu disse, quando eu conheci Jesus, a partir de hoje não tem 51, não tem caninha, não tem uísque, não tem bacardi, não tem pitu, não tem folha podre, não tem cerveja, não tem Skol Antártica. Na época tinha um tal de Bavária, uma Malte 90. Eu disse: vocês não me dominam, porque eu sei o que eu quero para a minha vida, e o que eu quero para a minha vida é duradouro e chama-se eternidade. A Bavária já acabou, a Malte 90 já acabou, não fabricam mais, mas Ele ainda está lá sentado no trono da glória. Tem que dizer não a esse demônio que nos oprime, nos humilha e nos arrasta pelo chão. Era uma castra de demônio. Versículo 10 até o 13. Como eu disse, ele quer se apossar de alguma coisa, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ele gostou de estar ali, ficou como se um habitat natural dele. Por quê? Todos os dias ele andava para lá e para cá, manifestado, jogava no chão, ia para o cemitério, voltava, feria o ser humano que estava ali, possesso dele. Outras pessoas punham aquele homem, humilhavam ele com corrente, e afligia toda a comunidade, toda a província, os parentes. E o diabo gosta disso. O diabo gosta de destruição, o diabo gosta de contenda, o diabo gosta de intriga, e principalmente de humilhar e de matar. Por quê?
Porque o autor e consumador dos fatos de nossas vidas foi quem expulsou ele lá dos céus. Ele não pode com ele, ele não pode com ele, mas comigo e vocês, ele pode tanto quanto ele queira. Basta eu e você der legalidade. Você é forte, minha amiga. Você é forte, meu amigo. Por que eu sou forte? Poxa, pega isso. Eu vou falar de novo. Pega Davi. O tamanho de Davi, entre 15, fizeram uma pesquisa. Davi tinha entre 12, 13 e 15 anos quando ele enfrentou Golias. Igreja, Golias tinha quase meia tonelada. Mais do que meia tonelada, quase 600 quilos de musculatura. Só a espada do homem era 70 quilos. Quem já pegou saco de cimento aqui nas costas? Os homens que já pegaram? Já viu o peso de um saco de cimento? A espada dele era 20 quilos a mais. E ele punha na mão a espada para guerrear. A couraça era 80. Capacete 7, 8 quilos. As braçadeiras, braceletes eram cada um 12 quilos. Imagina a força descomunal que não havia naquele homem. Abinadab, Samá, Eliabe, que eram os irmãos de guerra, diz Davi, eles, homens que sabiam arrancar a cabeça de adversários e que lutavam, mas quando eles viram Golias, eles disseram contra isso aí: nós não podemos não. É igual a vários crentes covardes que tem: com isso aí eu não vou poder não. Davi chega raquítico, franzino, galeguinho. O que está acontecendo aí? Quando Golias chegou, grandão, tudo acovardado atrás das malhadas, ele disse: aquele incircunciso? Eu vou parafrasear. Vocês já pararam de noite para contar quantas estrelas tem no céu? Aqui não tem mais por causa da luminosidade, né? Mas vai no interior que não tem luz para você ver. Quem já foi aqui, já viu? É estrela, meu amigo, uma amontanhada em cima da outra. Aí imagina Davi dizer assim: Abinadab, vem cá, tu é general de guerra, tu tem 20 anos, pô. Rapaz, eu vou lhe contar uma pequena história. Você sabia que esse Deus, Deus de Israel, Ele conhece cada estrela pelo seu nome? Imagina aí se esse homem tem poder. Esse homem abre o mar para que você passe em terra seca. Esse homem faz as pessoas andar por cima do mar. Esse homem trouxe a pessoa, depois de 4 dias de morto, à vida. Vocês estão com medo desse demônio? Ele pode vir, Golias. Força física eu não tenho não, mas o que eu tenho aqui, Ele me deu, e eu enfrento você em qualquer momento. E outra, eu vou arrancar a tua cabeça. Falei aqui essa semana: o que foi que matou Golias? Foi que matou Golias? Foi nada, a pedra só fez desmaiar. Quem matou Golias foi a espada de 70 quilos que o franzino pegou e botou a peça na cabeça dele, com a espada, e arrancou a cabeça dele. Toma aqui, Saul, a cabeça do seu adversário. Maior do que ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, está sentado no trono da graça. Então aquele demônio gadareno, aquele endemoniado gadareno, melhor dizendo, a casta de demônio que estava sobre ele, sabia quem estava diante dele naquele dia. Não era corrente, não era aguilhões, não era o povo, mais de 5, 10 homens segurando ele, não. Não precisa. Eu imagino um Pedro, sabe, que é afoito, junto com os outros: vai pegar ele, calma, fica aí. E ele vindo, quando ele chegou perto, que ele viu quem era, ele teve que se ajoelhar. Não tem que ser assim, ou melhor dizendo, não tem que ser diferente na minha e na sua vida. O diabo, quando chegar diante da gente, ele tem que se ajoelhar, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós somos filhos daquele que pode todas as coisas. E como diz a palavra, se ele pode todas as coisas, eu posso todo naquele que me dá forças. Então quando você entender isso, você vai parar de olhar para os problemas seculares. Por que é que Paulo escreve aos Efésios 6,10? Rapaz, a tua luta não é contra a carne. Esquece ele lá, esquece ela lá, deixa. Se Deus tiver misericórdia, Ele vai tratar, vai limpar e vai trazer. Mas se Deus quiser, Ele abre a terra, engole, vive e mata.
Está acontecendo o que nos dias de hoje? Quantas almas estão descendo na sepultura? Estamos aqui agora. Quantas pessoas estão sendo assassinadas? Covas sendo cavadas. Porque você não está sabendo enfrentar o seu adversário. Aí ele diz assim, sabe como foi que ele escreveu? Na sua primeira prisão, no ano 61 pós-Cristo, ele preso lá na sua primeira prisão, ele escreve aos Efésios. Ele viu lá os soldados na frente da sua prisão, a masmorra. Aí ele viu as indumentárias do soldado. Ele disse: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus e se firme. Capacete da salvação, sapato para a preparação do evangelho, a couraça da justiça e o mais importante, a palavra de Deus. Você tem uma palavra que ela domina tudo e todos. Não tem ninguém que se sobreponha com a palavra e tenha êxito. Porque não tem Satanás, não tem Lucifer, não tem Chucaveira, não tem Tranca-Rua, não tem Azera, não tem Crispina, não tem Dagon, Mamon, não tem Júpiter, não tem Moloque, não tem Cosme, não tem Damião, não tem nenhum tipo de espírito maligno ou demônio que se levante contra o Deus que nós servirmos e ele tenha êxito. Você tem um Deus que luta, você tem um Deus que defende, você tem um Deus que batalha, você tem um Deus que pode todas as coisas. Quando você parar de chorar e se apresentar a Deus adequadamente, aquele diabo que está cirandeando a tua casa, ele vai ter que cair por terra e o nome de Deus vai ter que ser glorificado. Sabe como era a minha face? Há 25 anos atrás, e algumas vezes eu tentei me olhar no espelho e não me enxergava. Eu tinha um olhar do ódio vermelho, o diabo manifestado em minha vida. Entrava em minha vida, só que eu não me manifestava. Mas o diabo estava na minha vida. E minha irmã olhou para mim como um Davizinho, eu como um Golias. Era brabo, era valentão, brigava, andava armado. As únicas coisas ruins que eu fiz, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, mas sempre andei armado. Se brigar, briguei muito. De tudo quanto era coisa que vinha em minha mão, eu arremessava, pau, pedra, faca, o que fosse. E minha irmã um dia entrou em casa, aí eu chamei ela de maluca. Ela tem mais de 35 anos no Evangelho, na Assembleia de Deus. E ela entrou em casa e disse: vai maluca. Ela: maluca não, feche sua boca. Acabou a valentia, eu não tive reação, porque eu meti ela a mão. Eu sentava lá a mão na hora. Era de mão aberta, de mão fechada, na hora que fosse. Mas nessa hora, as minhas pernas desobedeceram. O valentão caiu por terra. Ela disse: minha cara, eu sentado, você cale sua boca. O que está nele, pela vontade de Deus, escolhido do ventre de minha mãe, é maior do que você. Você ainda vai pregar o evangelho. Você tem mais de 30 anos, igreja. Você tem que ter autoridade. Você tem que olhar para o demônio não como o seu irmão, como o seu marido, como sua esposa, como o seu filho. Você tem que olhar para o demônio e tratar ele como demônio. Pastor, é minha filha, pastor, é seu marido um cacete, sua filha uma merda, é demônio. Ei, você está nele, mas conte os dias que você vai sair. Ele não nasceu com você, você se apossou dele por algum momento. Mas o Deus que eu sirvo, estou consultando a ele. Assim como ele te pôs fora da sócia celestial, ele vai te pôr fora da vida dele ou dela, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Versículo 14 a 17. Diz a palavra do Senhor. 11, 12 e 13, para terminar essa parte. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos que lançaram-se e se afogaram no mar.
E no versículo 14 e 17, Jesus sempre ele é rejeitado. Interessante que aqueles homens daquela cidade, eles viviam com aquele jovem ou com aquele homem, viam a calamidade que aquele homem, aquela família vivia, a humilhação. Aquele homem sendo o tempo todo manifesto de demônio, ou de demônios, perdão, andava pela cidade gritando, rangendo os dentes, e gritando como um leão brabo. Então aquele povo viu o que aconteceu. Vamos ler para a gente ganhar, para entendermos mais. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Só que eles temeram, mas não tremeram por Deus. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes os que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. É uma decisão sua, é uma opção sua. Eu quero Cristo ou não, porque ele não é ladrão e nem salteador. Olha o que Jesus fez no versículo 18. E entrando ele num barco, o endemoniado, rogava-lhe que fora com ele endemoniado, porque que deixasse estar com ele. Porque Jesus já estava dentro do barco, meu filho. Se você quer, ele vai estar presente. Mas se você não desejar, ele vai para quem o deseja. Aí ele já estava no barco, preparando para ir embora. Quem quer Jesus aqui nessa noite? Quem quer que Jesus faça parte da sua vida aqui nessa noite? Quem quer que Jesus mude a história da sua vida nessa noite? Então eu vou te dar um conselho: não deixe ele entrar no barco. Não deixe ele entrar no barco. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Porque quando Jesus entrou no barco, é porque ele ia embora. Então fala a ele: Senhor, fica mais um pouquinho, essa casa é tua, pode entrar. Eu não tenho pressa que tu vá embora não, papai. Fica aqui a noite toda, fica um mês inteiro. Melhor, fica o ano inteiro, Jesus. Jesus, melhor, fica até eu descer a sepultura. Fica em minha casa, faz morada nela. Aí o endemoniado, quando viu que Jesus ia embora: Senhor, 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 deixa eu ir com o Senhor. Por quê? Os que apacentaram porcos, você viu? Contaram a ele o que tinha acontecido. Olha, você estava assim, assim, assim há anos. Vamos entender aqui? Olha o que disse, ó. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera. E contou a quem? Ao endemoniado acerca dos porcos. Olha, o diabo que estava em você pediu a Jesus que entrasse nos porcos. Eram quase 2.000 gadarenos, eram quase 2.000 porcos, e todos os diabos que estavam dentro de você entraram naqueles porcos. Quando ele viu, o povo estava rejeitando a presença de Jesus naquele lugar, ele correu ligeiro para o barco: Senhor, mestre, mestre, deixa eu estar contigo, deixa eu caminhar contigo. Mas o propósito de Jesus naquele lugar não era só curar o gadareno e ganhar almas através da vida dele. E Jesus disse assim, ó, porém Jesus não lhe permitiu, versículo 19, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Pede a Jesus para ficar mais um pouquinho. Pede a Jesus para ficar mais um pouquinho na sua vida. Eu estou contando aqui algo de demônios que se manifestam. Como eu disse, né, é predominante o manifesto, e há algumas argumentações em cima disso. Como eu disse, o manifesto social, louvado seja Deus, que é o manifesto onde as pessoas fazem manifestações em ruas para obter algum resultado de algumas coisas na frente de prefeitura. O manifesto cultural ao Brasil, como eu falei, desde 2 exemplos: a mulher que defendia ali a fauna e a flora na Amazônia, que foi assassinada, aquela americana. Eram manifestos
culturais, manifestos políticos, os quais eles fazem as passeatas, as caminhadas deles, conclamando, atraindo a atenção do povo para adquirir voto, são manifestos políticos e manifestos religiosos, a saber, manifestos espirituais, que é esse que o gadareno tinha e que em muitas igrejas se manifestam como já expulsei diversos demônios e também castas de demônio. Esses são os que se manifestam. São diabos que têm mais facilidade de nós como crentes e adoradores trabalharmos com ele. Agora, o perigo é esse diabo que nós vamos tratar agora. Para finalizar rapidinho, João 13, eu vou ler bem rápido para ganharmos tempo, versículos 18 até o 30, rapidinho eu vou ler. João, o último entre os evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Depois vem Atos, não me falha a memória, aí vem Coríntios, Romanos, vem João, capítulo de número 13, versículo 18, diz assim, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra o que a Escritura diz, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acredites que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, ou seja, deitado no seu peito. Então Simão Pedro fez um sinal para ele, Quem sabe não foi Pedro, Tiago ou João, um deles dois, e Simão fazendo sinal a esse, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou seja, o pão molhado no suco de uva. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. E disse, pois Jesus, o que fazes? Fazes depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguma coisa que Jesus tinha mandado ele comprar, ou que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era noite. Ou seja, o diabo já estava cirandeando a vida dele há anos, ele não se manifestou. Ele que ficava com a bolsa de dinheiro, esse é o pior demônio que tem, é o joio no meio do trigo, aquele que não se manifesta. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, e no final das contas traiu Jesus. Pastor, mas estava escrito para que se cumprisse. Será que Jesus determinou do nascimento de Judas, até a gestação da mãe, melhor dizendo, até o nascimento, que uma criança ia nascer? Não. Ele tinha o direito de se arrepender, poderia vir de outra forma. Pedro negou Jesus 3 vezes, pecou contra Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Há uma janela aberta dizendo que depois que ele fez esse ato, ele se arrependeu e houve sobre ele uma salvação. Há um argumento teológico acerca de as pessoas dizer, poxa, que Deus mau é esse? Deus é um Deus que ele projetou desde o nascimento de Judas? Não, de jeito nenhum. Ele teve o tempo para ele se arrepender. Poderia vir por qualquer outro, mas nele já tinha algo maléfico, que era a ganância por dinheiro.
Vimos lá quando aquela mulher jogou unguento nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos. Ele foi o primeiro a se levantar. Isso é caro. E Jesus conhecia o desígnio do coração de Judas. Ou seja, Judas foi preso com grilhões, Judas foi preso com corrente, Judas se arranhava com pedras, Judas dormia em sepulcros. São esses tipos de demônios que são os mais perigosos, que não se manifestam, que talvez dorme com você, talvez come com você, talvez anda com você. Tem até gíria de crente. Como é a gíria de crente? Pai do Senhor, meu amado, que Deus te abençoe. Salam aleikum, maleikum salam. Judas era assim. Judas era assim, simples, sabe? Alguém tem bolsa aí? Tem bolsa, me dá aí? Judas era assim. Estava no meio dos discípulos. Quando Jesus expulsou o gadareno, ele estava lá, com a bolsinha, a mente pervertida. Quando Jesus, depois de 4 dias, Lázaro, sai para fora, ele estava lá. Quando Jesus, andando ali pelas bandas de Naim, que aquele jovem vinha para ser sepultado pela sua mãe, que Jesus bota a mão no esquife, menina, a ti te digo, levanta-te. Ele estava lá. Ou seja, ele teve inúmeras oportunidades para se arrepender, mas o que ele olhava não era para Jesus, mas era para a bolsa. A atividade dele no grupo era essa. Tanto que quando Jesus disse, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer depressa. O que é que Pedro e os outros pensaram? Oxe, será que faltou alguma coisa aqui na ceia que nós vamos fazer, que Jesus mandou ele comprar? Ou será que ele vai abençoar algum pobre? Porque era a atividade dele. Ele jogou tudo por água abaixo. Ele andava com a bolsa, mas andava com Jesus. Qual é a bolsa que tem te tirado da presença de Jesus? Você tem olhado para a bolsa? Vocês sabem o que eu estou falando, né? A bolsa, eu estou só referindo o adereço que estava sobre a responsabilidade de Judas. Mas a bolsa tem todos os tipos de bolsa. Bolsa de maconha, de anfetamina, de cocaína, bolsa de prostituição, né? De lesbianismo, de homossexualismo. Tem bolsa da fofoca, bolsa do disse-me-disse, da intriga. São essas bolsas que nós vendemos Jesus a preços de banana. Então ele tinha que se decidir. Quando Jesus falou a ele naquela mesa, era a última ceia. Antes, se você ver alguns versículos antes, Jesus lavou os pés de todos eles. Versículo 1 do capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. Deu oportunidade a eles se purificar. Naquele momento da mesa, pega isso aí, em nome de Jesus. Esses são os diabos que estão dentro de nós, e nós não sabemos porque eles não se manifestam. Naquele momento, sentado na mesa, todos ao redor da mesa, ele poderia ter uma atitude. Ele poderia não ir com aquela bolsa para encher de 30 moedas de prata, mas ele poderia dizer assim: Jesus, aparta de mim esse cálice e esse fardo. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou pegar uma frase que Pedro disse: quando todos se afastaram do Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aparte esse mal da tua vida, porque Deus quer salvar a tua alma. Eu não sei qual é o adereço que você anda, o que está fazendo com que você se afaste dele, mas fato é que uma hora você vai ter que se decidir. Você acha que Jesus não sabia que Judas roubava? Você acha que Jesus não sabia que Judas era ganancioso, era pecador? Mas Jesus nunca tirou a bolsa da mão de Judas. 3 anos e 6 meses de ministério, nunca.
Porque essa decisão não compete a Jesus. Compete a Jesus quando o diabo se manifesta. Sai dele agora. Mas quando o diabo está em sua mente, porque o diabo não estava nele até então. Porque no versículo 27, olha o que Jesus diz, eu vou ler o 26. Jesus respondeu: aquele quem eu der o bocado molhado, versículo 26, molhado, louvado seja Deus, e deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele, ou seja, já era ideia maquiavélica de Judas entregar a Jesus. Satanás só pegou o bonde andando. Aí tem gente que quer tudo colocar nas costas do pobre do Satanás. Nem tudo é o diabo. Porque quando Jesus estava falando com Judas, não estava falando com Satanás, estava falando com Judas. Vai, Judas. Ou seja, deu uma oportunidade de arrependimento. O que é isso, pastor? Se Jesus ficasse calado e ele saísse, Jesus não tinha dado a oportunidade a ele. Mas Jesus disse: ele vai e faz o que você tem que fazer depressa. Ele poderia se recompor e disse: vou nada, eu sou besta. Como foi que ele morreu? Pôs uma cordinha numa árvore, quem sabe num sicômoro, quem sabe não, que eles não estavam ali, eles não estavam em Jericó. Se fosse em Jericó, eu ia dizer até que era o sicômoro que Zaqueu subiu, lá no versículo, capítulo 19 de Lucas. Colocou aqui. Há uma linha teológica aberta, sendo que ele se arrependeu. Uma vez na faculdade houve eu já falei sobre isso aqui, uma discussão tremenda, né? Dentre eles tem até uma deputada federal, um deputado estadual, eu me esqueci o nome dele, que é da Igreja Internacional da Graça, que vão se reeleger de novo aí. E a discussão foi séria, estava calado, eu fiquei. Começaram a discutir se o suicida herdará o reino dos céus. Começaram um bate-boca, que vai, que não, que vai, que não. A Bíblia diz no profeta Ezequiel, se não me falha a memória, Jesus não tem prazer na morte do pecador. Você sabe qual foi a atitude de Judas antes de pular daquela árvore? Quem vai entender o coração de Deus e o de Jesus? Você acha que ele foi predestinado para aquilo? Deus é um Deus miserável? De forma alguma. Porque ficou entre os 12, para que fosse atribuído esse mal, ou até algum entre os fariseus, ou os escribas, ou Nicodemos. Porque qual foi a entrega? Qual foi a entrega de Judas? Vem cá, pastor, que é a única que eu posso fazer isso. Qual foi a entrega de Judas com Jesus? Quando Jesus saiu da Santa Ceia, ele já tinha entrado, e aí ele chega: olha, vejam que aquele que eu beijar, ele é o Cristo. Os soldados escondidos, ele chega: Rabi, e se afasta. Quando ele se afasta, os soldados se apossam de Jesus. Pedro andou sempre com a espada, só desfez-se da espada lá em Atos, capítulo número 2 ou 3, que ele ganha quase 3.000 pessoas, e depois da ressurreição de Cristo, Pedro puxou a espada, chegou na orelha de Malco, paf! Quando Malco caiu, já preguei sobre isso aqui também, o sonho de Malco estava indo embora, porque Malco estava estudando para ser sacerdote, e sem a orelha ele não poderia ser sacerdote. Aí um filme passou na cabeça de Malco ali, e Jesus, mesmo naquele momento, ele intercedeu pela vida de Malco. Ele pega a orelha de Malco e coloca perfeitamente no lugar. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, por que você pôs a mão à espada? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, esses tipos de demônios ocultos são os piores que tem. E às vezes eu sou incisivo em falar algumas coisas aqui, às vezes soa como: gente, eu não prego para ninguém aqui não, pelo amor de Deus, para com isso. Poxa, eu falo aqui o que Deus manda, pelo amor de Deus, para com esse negócio, vocês vão pagar um preço terrível.
E vou dizer outra vez, tem gente aqui que tem esse espírito aí oculto, que não se manifesta, mas pede a Deus para sair. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso estar falando isso aqui e alguém dizer, pô, pastor, está falando que o demônio está em mim. Eu não estou afirmando. Você tem o direito de fazer uma avaliação sobre a sua vida e ver se algumas atitudes suas condiz com o que está na Bíblia. Não tendo, sabe, relevância naquilo que a Bíblia transmite através das escrituras para a gente, você tem um demônio oculto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quais são as manifestações espirituais maléficas? Vai lá ver: glutonaria, bebedeira, prostituição, adultério. Não é isso? Precisa eu dizer? Se você bebe, se você fofoca, se você é encrenqueiro, só que ele não se manifesta. Não dá bolsa, está com carinho danado. Ele não se manifestou em momento nenhum. Ele estava sempre com Jesus. Ou seja, esse é o pior demônio, aquele que deixa você entrar e sair na igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas não permite que você se converta. Então, Judas ou o gadareno? Eu preferia ser o gadareno, porque Deus, através de Jesus, expulsou, e não obstante a ser expulso o demônio da vida dele, em Decápolis, Paulo andou por aquela área lá, Paulo, Timóteo, em Decápolis, ele ganhou almas para Jesus. E após a atitude de Judas, um demônio oculto que não se manifestava, era íntegro entre os 12, entre os 11, ele traiu a confiança de Jesus e negou Jesus. Então nesta noite, pede a Deus para tirar tudo que não é dele de você. Fica de pé.